Olá, turminha! Hoje, na nossa aula de matemática, falaremos um pouco sobre a história e como nós podemos perceber a passagem do tempo. Vamos lá? Existem muitas formas de marcar e perceber a passagem do tempo. Tratam-se dos dias, horas, semanas, meses, anos e por aí vai. E a forma de marcar o tempo evoluiu com o passar dos anos. Antigamente, o Sol era a referência de tempo, pois ao iluminar um objeto, ele causa sua sombra, que muda de tamanho ao longo do dia. Para entender como funciona, basta observarmos a nossa própria sombra, que em cada hora do dia se projeta em relação ao solo, de um lado diferente. Um homem primitivo usava sua própria sombra para tentar estimar as horas. Com o passar do tempo, notou que era possível obtê-las utilizando uma vareta, ou uma haste que deveria ser fixada no chão. Observem. Outro tipo de instrumento utilizado para medir o tempo é a ampulheta, ou um relógio de areia, que foi inventado pelos egípcios no século VII. Esse relógio é formado por dois cones de vidro que são ligados por um orifício, por onde passa a areia de um dos cones para o outro. Veja como ela funciona. Já o relógio mecânico desenvolveu-se na Europa. Essa invenção tinha como objetivo suprir as necessidades marítimas, já que precisavam controlar o tempo de forma mais rigorosa e precisa. Agora, nós vamos entender um pouco melhor sobre como se media a passagem do tempo a partir do uso dos calendários e alguns outros instrumentos. Vamos lá? Ao longo da história, diversas sociedades desenvolveram formas de contar a passagem do tempo. Primeiro, apenas pela posição do Sol e da Lua, mas logo vieram as ferramentas, como o relógio de sol, a ampulheta e a clepsidra. A passagem do tempo era medida pela natureza, observando-se as estações do ano. Civilizações como os sumérios, egípcios e maias desenvolveram calendários para marcar a sequência dos dias e dos anos. Até hoje, os calendários e as formas de contar o tempo se diferenciam pelo mundo. Vamos começar conhecendo o calendário chinês. Na China, o calendário já passou do ano 4717. Há um ciclo no qual cada ano é representado por um animal. O calendário chinês é lunisolar, baseado no movimento aparente do Sol e da Lua. Outro exemplo é o calendário judaico. Apesar de os judeus viverem em todas as partes do mundo há vários séculos, vamos viajar até Israel. O calendário judaico ou hebraico também é lunisolar. Cada ano tem 13 meses. Nessa forma de medir o tempo, esse calendário já passou do ano 5780. O calendário mais parecido com o que estamos acostumados a utilizar, o gregoriano, é o calendário juliano. Vamos até a Rússia. O calendário juliano é solar. Foi por meio dele que passamos a utilizar um calendário com 365 dias distribuídos em 12 meses. O calendário que nós utilizamos, o gregoriano, foi feito com base no calendário juliano, mas eles têm uma diferença de 13 dias. Agora vamos para o Brasil. Você já sabia que por aqui também há outras formas de medir o tempo? Entre Mato Grosso e Pará fica a região do Xingu. Nela há uma reserva que garante proteção e sobrevivência para diversos povos nativos tradicionais. Um dos povos que vivem ali são os Suiás. Eles também contam o tempo com base nos ciclos da natureza. Não havia registros de um calendário, era apenas um conhecimento passado de geração em geração. Recentemente, professores Suiás desenharam uma representação desse calendário com os seus alunos. Os meses do calendário gregoriano são representados na vida dos Suiás por períodos da natureza. Em janeiro, por exemplo, tem a colheita do milho. Em julho, é a época de as tartarugas botarem ovos. Outubro é o mês de colher frutos, formando um grande ciclo.
Além dessas, há diversas outras formas de contar o tempo. Os calendários são uma expressão da cultura de um povo e, por meio deles, podemos aprender muitas coisas sobre o outro e, ao mesmo tempo, sobre nós mesmos. Observe agora a forma correta de se ler um calendário. Esse é o calendário. Ele é formado por 365 dias, mas em alguns anos, que são chamados de bissextos, eles têm 366. Nele podemos observar os meses do ano, semanas e dias. Agora vamos falar dos meses. Os meses podem ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Um ano é composto por 12 meses, sendo eles janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora é a vez de falarmos sobre a semana. Cada semana possui 7 dias, sendo eles domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E cada um desses dias tem 24 horas, que é o tempo que a Terra leva para fazer o movimento de rotação, que é o movimento em que ela gira em torno dela mesma. Agora, uma curiosidade. Você sabia que não existe máquina do tempo? Não como a gente vê nos desenhos. O tempo ele anda somente para frente e até agora não se tem notícias de um dispositivo que permita que se viaje ao passado. Interessante, não é mesmo? Muito bem, galerinha. E essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but I never called. I got too faded off the wet. Said your name, but I forget. Now you lying in my bed, and I'm just stuck at 1% in my hand. Ashes on my pants. A message from my bank, they said I